Você pode abrir tua Bíblia, teu smartphone, teu tablet, teu iPad, teu iPod, teu notebook, teu iPaper, é a Bíblia de papel. iPaper. Tiago 1, nós vamos começar a ler do 2. Tenham paciência comigo. Tiago capítulo 1, versículo 2. Ô, boa. 20 anos de curso. Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quem pode dizer? Amém. Amém? Papai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Entramos pelas tuas portas com louvor, ação de graça. Senhor, com entendimento. Queremos agora, Senhor, permanecer diante de Ti, compartilhando a Tua palavra. E aí eu quero te pedir que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua sabedoria venha sobre nós, que a inspiração do Teu Espírito venha e nos encha, Senhor, na noite desse dia. Senhor, não deixa ninguém se esconder, fugir, se esquivar de um encontro contigo, de um confronto com a Tua palavra, mas que saiamos daqui, Senhor, mais sábios. Senhor, saiamos daqui, Senhor, mais santos. Saiamos daqui, Senhor, com a Tua palavra queimando dentro do nosso coração. E possamos, Senhor, perseverar até o fim. Nós te pedimos, Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Seja conforme essa palavra. Tiago está falando, um texto bem explicativo. Ele fala que que nós tenhamos alegria por passar por provações. Não é isso? Difícil saber isso, difícil passar. Ninguém passa por provação feliz. Quem passa por provação aí está alegre. Está dando graças a Deus pela aprovação. É porque Tiago não está falando que a aprovação ela não produz tristeza. Ele não está falando assim, quando você está sendo provado, passando por alguma coisa, você não é um robô, não é hipócrita. Você não pode falar assim, não estou triste não, eu estou feliz, porque deu tudo errado. Não é isso que ele está falando. Ele está falando para a gente ter alegria, porque a nossa alegria ela vem do Senhor. E as provações que vêm, elas só servem para uma coisa, para nos aprovar ou nos reprovar. A prova é isso, ela prova ou reprova. Mas ele fala para a gente ter alegria quando, por Deus, a gente passar por alguma provação, porque nós temos que ter perseverança. E a perseverança, ela tem que ser também completa. Eu conheço muita gente que diz que está perseverando até que alguma coisa dá errado. Aí para de perseverar. Aí não é perseverança, não é completa. Mas Tiago está dizendo que a perseverança ela tem que ser completa. Por que ela tem que ser completa? Para que nós sejamos perfeitos e íntegros. Deus usa da aprovação para poder nos aperfeiçoar e para que nós possamos ter integridade com Ele. Esses são os motivos das nossas provações. Amém? E ele fala
que para isso tudo nós precisamos de sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é uma coisa que ninguém se preocupa com ela. Até porque no dia que nós vivemos hoje, eu acho que o mais sábio entre nós é o Google. A sabedoria deixou de vir do céu, deixou de vir de Deus, deixou de vir do Espírito Santo. Ela começou a vir do Google. Tudo que queremos saber agora, o que você faz? Google. Vai lá no Google. Tem um monte de gente que conta sonho para mim. Mas muitos que vêm falar comigo têm a honestidade de falar assim, não, já até olhei no Google. Já até olhei no Google para ver o que esse sonho quer dizer. Eu fico até preocupado. Senhor, o que eu faço? Eu oro pelo sonho, não oro, o Google já falou. Vai que eu falo o que o Google não disse. E aí dá algum chabu, né? Vai que a pessoa queria ouvir o que o Google falou, não quer ouvir o que eu quero falar. Mas não é assim? Sabedoria é uma coisa que poucos procuram do Senhor, poucos têm. Eu comecei a pensar isso essa semana e vim com um tema no meu coração, que é o tema que eu quero partilhar contigo. Mas eu estou começando pelo tema de Tiago, porque eu acho que ele conclui tudo aquilo que eu quero falar. Ele fala que nós somos provados, que devemos ter alegria quando somos provados. Por quê? Porque a aprovação ela vem para nos aprovar, ela vem também para que nos dê perseverança. Nós temos que perseverar naquilo que nós cremos, naquilo que Deus falou, nós temos que perseverar naquilo que é verdadeiro. Existe um apelo do Espírito Santo hoje para que a igreja persevere, porque a igreja primitiva ela começou com a perseverança. Quando você abre Atos 2:42, diz assim, a igreja perseverava, onde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Repartia o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. E Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam de se salvar. O que essa igreja fazia? Perseverava. Ela tinha perseverança. E o que Tiago está falando, o tema dele é esse. Ele está falando assim, as provações vêm para te aprovar e para que você persevere. Mas a perseverança, ela tem que ser como? Completa. Ela tem que ser perfeita. Para quê? Para que você seja íntegro. Para que você tenha integridade. Não é assim? E para que você seja perfeito. Para que você não tenha nenhuma deficiência. Nenhuma deficiência. Essa é a dinâmica que o Espírito Santo faz com cada um de nós. É uma dinâmica que nós temos que entendê-la para poder passar. Mas para entender e passar, nós precisamos de sabedoria que o Google não dá. Tiago, ele não falou assim, olha, tu abre a tua internet, vai lá no Google e vai querendo saber tudo o que acontece. Então ele fala assim, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Deus não tem nenhuma restrição, ou não existe nenhuma prova, nenhum questionário para que Ele te dê sabedoria. O que o Tiago está nos garantindo é assim, pede e Ele te dá. Peça. Mas peça como? Crendo, com fé. Por quê? Porque aquele que tem um ânimo doble, aquele que é inconstante, aquele que não é perseverante, não pense esse tal que vai receber alguma coisa de Deus. Porque Deus, Ele é um grande investidor. Ele não investe aonde Ele vai perder. Nós temos que saber o que queremos, perseverar no que queremos, até alcançar as promessas. Quem entende o que eu falo? Que sim ou não?
Ele diz que aquele que é inconstante nos seus caminhos, não pense que vai receber de Deus tal coisa. Eu passei a semana falando sobre José do Egito. Quem conhece? Quem não conhece? Mas eu fiquei pensando no caminho de José. Eu posso falar um pouco do caminho de José para você? Porque eu quero que o Espírito Santo te conduza nessa viagem comigo. Mas ele conduza você nessa viagem no lugar de José. Pode ser assim? Sim ou não? Amém? Eu leio a Bíblia dessa forma. Eu assumo o lugar do personagem. Aí faz de conta que sou eu. Aí eu fico querendo pensar nas percepções. Eu fico pensando no cenário como era. Eu imagino, é imaginário, porque eu não estava lá. E aí eu fico olhando os acontecimentos e pensando assim, caramba, que maneiro que é isso, né? Aí quando o cara dá uma errada, uma topada, ih, rapaz, isso aqui é ruim, eu não posso fazer isso não. Aí você entra no personagem, é legal fazer isso. Porque quando nós fazemos isso, nós assumimos o contexto da história e conseguimos absorver na história ensinamentos que vão servir para nós, para a nossa vida. Não é? É muito interessante fazer isso, eu te aconselho a fazer isso. A história de José, se eu não me engano, começa lá em Gênesis 37, acho que é isso. José é filho de Jacó, é um filho mais novo de Jacó. Vamos dizer assim, José é um sonhador. José teve sonhos, que ele não sabia que sonho era. Ele nem sabia interpretar, ele falava do sonho dele na sua ingenuidade, talvez. Ele teve um sonho que o céu e a lua e as estrelas se curvaram diante dele. O céu e a lua e as estrelas se curvaram diante dele. E ele foi contar para o pai dele, para Jacó. E Jacó interpretou o sonho dele. Jacó teve a interpretação. O pai dele interpretou o sonho. Interpretou com raiva. Falou, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que eu, teu pai, tua mãe, teus irmãos, todos nós vamos nos curvar diante de você? Que garoto soberbo, altivo, pretensioso. E os irmãos ficaram com raiva de José. Os irmãos ficaram enciumados com José. Criou um ciúme, criou uma inveja, criou uma disputa sobre José. E José era o mais novinho da história. E aí a gente vai andando na história, os irmãos de José, por conta dessa inveja dele, prendem José para matar, desiste de matar ele, não tem coragem, e vende ele como escravo. E conta para o pai dele que ele tinha morrido, que uma fera tinha comido ele. Mataram um animal, sujaram as roupas dele, levaram o pai dele para Jacó e falaram, uma besta fera pegou teu filho, devorou ele. Ficou o pai achando que o filho tinha morrido. E ficou o filho vendido como escravo. Tem muitas situações assim hoje, em nossas vidas. Por isso que eu gosto de viajar na história. Porque existem muitos pais que mataram os seus filhos. Ele morreu dentro do teu coração. Tem muito pai que perdeu a esperança dos filhos, que é como se estivesse morto. Porque alguém trouxe uma notícia ruim da rua, de que ele não era mais nada daquilo que você estava esperando dele. Ele sumiu da tua história. Ele some da tua existência de uma hora para outra. E tem um filho na rua, vendido como escravo, preso, num lugar onde ele não era para estar. Ele não era para ser escravo. Numa terra distante, num lugar qualquer. Na verdade, José foi para uma vitrine de escravo, onde as pessoas escolhiam o escravo para poder comprar. Eu nunca participei do tempo da escravatura, mas devia ser horrível você estar num lugar onde alguém chegava e te avaliava para saber se você valia alguma coisa para pagar por você e te levar para trabalhar de graça. E muitos de nós estamos nessa condição. Estamos aí fora, como escravos.
vendidos por conta da inveja, da incompreensão, ou por conta de um próprio propósito de Deus que a gente não conhece, mas estão lá fora querendo mostrar o seu valor, querendo fazer sentido na vida de alguém, querendo saber o que o destino reserva para ele. É interessante, José estava nessa situação. E aí José é vendido por um cara chamado Potifar, que leva José para sua casa, como escravo. Eu comecei essa minha leitura sobre José e pensar sobre José por conta de uma história que eu li no Facebook. Eu fiquei pensativo, é sério. Eu não sei quantos de vocês viram que estava assim. A água do mar inteira, ela não pode afundar um navio. O mar inteiro não afunda um navio. A não ser que o navio deixe entrar dentro dele a água do mar. Aí ele afunda. Não é assim? Sim ou não? Eu achei bacana quando eu li isso. Eu li isso e fiquei pensando assim. Falei, cara, assim é a nossa vida. Porque toda vez que alguém sonha que está no meio do mar, o mar sempre fala do mundo. O mar fala do mundo. E eu fiquei pensando, nós somos esse navio no mundo. Cada um de nós, estamos lá no nosso barquinho. O mundo pode entrar na nossa vida? Só se a gente deixar. Se a gente não deixar, ele vai ser só o meio da onde nós vamos navegar para chegar ao nosso destino, aonde nós queremos estar. Porque quem construiu o navio, quem fez você um barquinho, não presumiu te fazer para afundar. Te presumiu para fazer andar sobre as águas. O Senhor, quando nos chamou, Ele nos chamou para andar sobre as águas. Amém? E se nós não andarmos sobre as águas, Ele abre o mar para a gente passar, mas o mar não vai nos engolir. A não ser que a gente abra brechas no casco do nosso navio. E aí, se a água entrar, não precisa nem ser água do mar toda. Um pouquinho d'água bota o navio a pique. Afunda o navio. E eu fiquei olhando esse barquinho chamado José. Chegou lá na casa de Potifar, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser alguém rebelde, tinha tudo para ser alguém revoltado com Deus. Imagina alguém falando assim, eu tive um sonho, não pedi para sonhar. Não sei nem que raio de sonho é esse. Não sei nem qual é o significado dele, o que vai acontecer, o que não vai. Trouxe raiva em todo mundo e agora me venderam como escravo. E a minha família, que fez isso, é um povo de Deus. Não foi o mundo que fez isso, não foi os ímpios que fizeram isso. Foram seus próprios irmãos. Porque muitas vezes quem nos vende são nossos próprios irmãos. A maioria das ofensas que nós recebemos vem de onde? Vem dos mais perto, dos mais chegados. O mundo nos ofende tanto. Mas nós sentimos as maiores ofensas quando é daqueles que nós confiamos. Eu costumo falar que quando as pessoas são mais próximas, a dor é maior quando você é ofendido. Por quê? Porque você nunca espera de alguém que está perto de você. Não é assim? Acho que José nunca esperou que seria vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas nem por isso ele amargou a vida dele. Nem por isso ele quis andar errante, fazendo nada pelo caminho que não fosse a glorificar um Deus que um dia ele ouviu o pai dele falar. Porque o pai dele tinha uma promessa que ele devia falar. Falava assim, ó, o meu pai é um herdeiro da promessa, que Deus era o Deus de Abraão, o teu bisavô foi o Deus do meu avô Isaac, e agora é o meu Deus, que eu sou o Jacó. E ele vai ser o teu Deus também. Nós somos descendentes dessa promessa. José ouviu falar dessa promessa e creu nessa promessa. Ele sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. Na casa de Potifar como escravo, ele foi o melhor escravo que aquele cara teve. Pensa num investimento bem feito. Foi comprar aquele escravo chamado José. Esse foi um investimento bem feito. E eu fico pensando nos investimentos de hoje. Eu não sei quantos aqui trabalham para alguém, tem algum patrão, algum senhor sobre a tua vida.
Esse senhor que paga o teu salário, ele tem que fazer um bom negócio contigo. Por quê? Porque você é filho da promessa. Aonde você trabalha, você tem que ser o melhor lá dentro. Porque você não trabalha para homem, você trabalha para Deus. Eu costumo falar para muita gente, quando chega perto de mim reclamando do trabalho, eu falo assim, você devia trocar de patrão. Ele é verdade, meu patrão é injusto. Eu falo, não, não é isso que eu estou falando, não. Você devia parar de trabalhar para os homens, de trabalhar para Deus. Porque dele vem a recompensa. A palavra que está escrita sobre a tua vida é assim, servo, sirva ao teu Senhor como ao Senhor. É fazer com ele como você faria para o teu Deus. Esse é o mandamento para o servo. Mas já pensou quando tu encontra um monte de servo de Deus que o patrão dele olha para ele e fala assim, cara, que mau negócio foi contratar esse cara. Preguiçoso, desinteressado, sem sabedoria, rixoso, arengueiro, um monte de mau testemunho. Arengueiro é o cara que vive brigando. É lá do Ceará, no vocabulário. Entende isso? Mas José não, ele era o melhor. Ele deu lucro para o seu senhor. Ele foi plantar vinha, ele aprendeu a fazer isso com o pai dele. Foi fazer vinho. Trouxe alegria para casa, porém ele foi vitimado por uma mulher sedutora, mulher do seu patrão, que quis se deitar com ele. E aí, José? Se você é o José que está andando comigo na história, a sedução sempre ronda. O apelo sexual sempre aparece. A necessidade de querer satisfazer o ser, ela sempre aflora. O desejo das águas proibidas sempre vem. Alguém já falou que a água roubada é melhor do que a água oferecida. Porque o proibido é sempre melhor. José teve que lidar com o proibido. E eu fico olhando esse barquinho andando. Eu fico olhando esse barquinho indo. E agora se deparando no meio da sedução. Quantos naufragos no meio desse caminho? Na hora que essa sedução chega. Na hora que a tela do computador te trai. Passa a ser o teu ídolo. Na hora que os flertes, os crush, como é que fala hoje? É isso mesmo? Crush? Estou ficando moderninho. Na hora que os crush, eu aprendo que eu pergunto assim, gente, o que é esse negócio de crush que aparece? O último que eu aprendi agora foi o TBT. Estou vendo um monte de negócio, hashtag TBT. Que trem é esse? Aí falaram, era negócio de quinta-feira, troço mais sem graça. Mas vamos lá. Quando os crush da vida aparecem, aí aquela história da aprovação, que traz o quê? Perseverança, que traz o quê? Integridade, não é isso? Que traz o quê? Perfeição, para que não tenha nenhum defeito, né? Que necessita do quê? De sabedoria, que não pode ser o quê? Um homem inconstante, que essa sabedoria tem que ser aquele que pede com fé, é aquilo que o Tiago estava falando. José está vivendo isso tudo em muitos anos antes disso. Centenas de anos antes. Antes de saber da graça, antes de Jesus ter morrido na cruz, antes de ter visto a promessa, ele estava lá perseverando. E na hora que o negócio ficou feio mesmo para ele, que a mulher ia agarrar, ia dar ruim, ele meteu o pé correndo. Eu sempre questiono uma coisa. José correu e a mulher de Potifar ficou com a roupa dele na mão. Ele correu pelado. Eu fico pensando assim, que vestido frágil esse, né? Que tu vai correr, alguém segura pelo vestido e fica pelado. Até quando vê as irmãs com vestido, dá até medo de botar a mão, né? Aí é que solta, né? Eu só tenho uma conclusão, José já tinha tirado o vestido. A sedução já tinha passado do nível do suportável.
Mas ele caiu em si antes do pecado. Ele falou assim, eu vou correr pelado, exposto, sem roupa, mas eu não vou ficar para cair. Eu chamo isso, na nossa linguagem atual de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, eu chamo isso de confessar a tentação. Porque eu sempre digo que aquele que confessa a tentação não confessa o pecado. É melhor já chegar pelado e falar assim, olha, está ruim para mim, do que chegar vestido e falar assim, olha, deu ruim para mim. É bem melhor. José fez isso, ele confessou a tentação, isso é sabedoria. Ele meteu o pé, meu irmão, saiu batido, sofreu por isso. Foi preso como escravo. Foi um escravo preso. Foi preso porque a mulher falou que ele tentou estuprar ela. E aí José foi para a cadeia. E aí eu fico olhando assim, falando, vai José, sonhador. Foi vendido pelos teus irmãos. Tentou ser um bom escravo. A sedução te abraçou, tu teve que largar o teu ofício de escravo que estava tão bom e agora tu é presidiário. A sedução, ela traz cadeia. A sedução traz cadeia. Os pecados sexuais aprisionam. Eles começam com os olhos, começam vendo, assimilando, se enchendo da pornografia, depois eles dão à luz. É assim que acontece. Não é assim? É o próprio Tiago que fala, nenhum homem pode dizer que por Deus é tentado. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. A verdade é essa. O homem é tentado pela sua própria cobiça. É a mãe do pecado. A mãe do pecado é a cobiça. O homem é tentado pela sua própria cobiça. Por quê? Porque ele olha aí, deseja. E aquilo que ele deseja, ele engravida. Ele fica grávido daquilo. É um vírus que entra. É exatamente assim, é um vírus. A mulher tem uma relação sexual, vai embora. Ela acha que acabou. Não, não acabou não. E tem um embrião lá dentro. Vai nascer. Vai vir à luz. A barriga vai crescer e vai ser manifestado a todos. Entende o que eu falo? Assim é o pecado. O pecado sexual é assim. Ele vai aprisionando pela vista, vai entrando dentro do seio e depois ele dá a luz. Isso é uma cadeia. Isso é uma cadeia que você tem que lutar para sair dela. Como, amado? Confessando tuas tentações. Se tiver confessado, se já tiver pecado, confessa teus pecados. Persevera, foge, corre, para que você não fique nessa cadeia a vida toda. No caso de José, tomou uma cadeia injustamente e ficou lá preso, na cadeia, presão lá. Mas na cadeia ele não foi um preso qualquer. Na cadeia, José era o cara de confiança do carcereiro, do chefe da cadeia. Ele era o cara de confiança lá. Lá na cadeia, ele aprendeu um outro ofício agora, ele interpretava sonhos. Por que ele interpretava sonhos? Porque ele devia viver pensando nos sonhos e falando com Deus. Que sonho é esse? Que raio de sonho é esse? Pedindo sabedoria, tendo intimidade com Deus, embora lá injustamente preso. E lá ele encontrou 2 homens presos com ele. É muito interessante. Todo mundo que está preso, numa cadeia qualquer, encontra amigos. Sim ou não? Isso a gente vê na igreja, é fácil de ver. Tu vê que tem alguém mal das pernas no evangelho, já descambando, já perdendo os princípios. Aí tu vê que aglutina assim, ó. Aqueles que estão mal se aglutinam, faz aquela patotinha. No colégio é assim também, né? A turma do bagunceiro que senta lá no fundo. Quem era da turma do bagunceiro aí? Ah,
Não se aglutina os bagunceiros? Quem não é da bagunça não se mistura com eles. Quem não é da bagunça senta na frente, no meio, porque quer estudar. Sabe que aqueles ali não querem nada. Mas quem não quer nada está onde? Está todo mundo junto. O pecado é assim também. O pecado ele vai aglutinando pessoas. Quando ele vai pegando pessoas mal, ele vai aglutinando, vai juntando. E aí na cadeia as pessoas se encontram. Os presos se encontram. Aí está lá José, o copeiro do rei e o padeiro do rei. 3 homens presos. A gente podia fazer um filme. 3 homens, 3 destinos. 3 homens, 3 destinos. Por quê? Porque esses homens tiveram sonhos. E José interpretou os sonhos dele. Falou assim para o padeiro, ó, você vai sair dessa cadeia. Tem uma boa e uma má notícia para você. E qual é a boa? Tu vai sair da cadeia. Dá um up aí, opa! Tu vai sair para morrer. Serol vai, ó. Olhou para o copeiro e falou assim, ó. Tem uma notícia boa e uma mais ou menos. E qual é? Tu vai sair da cadeia, mas vai continuar a ser a mesma coisa que tu era. Vai voltar a ser copeiro. Mudou nada. A cadeia não serviu de nada para você. Você voltou a ser a mesma coisa. E é assim às vezes na nossa vida? Sim ou não? É. Porque Deus às vezes nos disciplina nesse caminho nosso. Buscando o quê? No meio das provações que a gente seja o quê? Aprovado. Só que a gente sai da aprovação e vai ser o quê? A mesma coisa que era antes. Não adiantou nada. Esse destino não te ajudou em nada. Essa varada de Deus não te adiantou nada. Isaías chega a falar, Deus falando com Israel, fala assim, o que adianta eu te repreender, te disciplinar, se cada vez que eu te bato, você fica mais rebelde ainda? Virou bastardo. Disciplina não tem efeito na tua vida. É horrível isso, quando alguém não quer, de fato, aprender a andar com Deus, conhecer o Senhor e crescer nele. Passar pela prova, passar de ano, se transformar, ser transformado pelo Espírito Santo. Quando os caras saíram, José falou assim, ó, quando tu estiver diante do rei, lembra de mim. Os caras não lembraram não, mas aí o rei teve um sonho. Faraó teve um sonho. Quem lembra do sonho de Faraó? Faraó teve um sonho assim, ó. Ele viu o rio Nilo, saindo do rio Nilo, 7 vacas gordas, bonitas. Eita, vacão bonito da gota. 7 vacas lá pastando, e sai 7 vacas magras e feias, raquítica assim, toda feia, toda zarolha. E aí as 7 vacas magras, elas comem as 7 vacas gordas e continuam feia e magra. E aí depois ele teve um outro sonho, que era uma espiga, um pé de milho com 7 espigas bonitas, frondosas, e um outro pé de milho com 7 espigas, todas feias, mirradas, queimadas de sol. E essas 7 espigas feias comiam as 7 espigas bonitas e continuavam feias também. E ele falou, gente, arriégua, que trem é esse? Ó, já falei 3 idiomas hoje aqui. Baiano, cearense e mineiro. Depois vocês falam que eu não sei falar outros idiomas. Oxente, baiano, arriégua, cearense, né? Que trem é esse? Mineiro. E aí ele chamou o quê? Os sábios, os magos, os adivinhos, e falou do sonho para todos eles, só que ninguém interpretou o sonho. Ficou todo mundo falando, cada um na sua língua. Um oxente, o outro arriégua, o outro, que trem doido. Não sei o que é isso não. Aí o copeiro falou assim, chegou perto dele e falou assim, ô rei, eu quando estava lá na cadeia preso, a gente teve um sonho,
E tem um cara lá que interpreta sonho. E ele falou a interpretação do sonho e aconteceu, tá aí, igual o que ele falou, batata. Não sei porque que alguém fala isso, porque batata é batata. O que tem a ver um negócio com o outro? Mas o cara falou e dizeu, falou e aconteceu. Eu saí, vim para cá, voltei no meu ofício, e o cara saiu e morreu. Saiu para a morte. Aí Faraó, chama o cara. Aí chega José lá. Aí tu tá viajando comigo no barquinho? Agora se vê aí igual o irmão Metralha diante do rei. Aquela roupinha de presidiário, listradinha, escrito 171 aqui, número do preso. Chapeuzinho de preso. E aí chega diante do rei e o rei fala assim, então eu tive um sonho, eu queria que você interpretasse. Aí falaram que você é o cara que interpreta sonho? Aí ele pode falar. E ele contou o sonho. E José interpretou. José falou assim, olha, vai haver 7 anos de abundância sobre a terra. Abundância. Muita abundância. Depois vão haver 7 anos de fome, de escassez. E aí tudo que se produziu nesses 7 anos vai ser consumido nesses outros 7 anos. Vai acabar com tudo. A fome vai acabar com geral. Essa é a interpretação do sonho. Sim ou não? Não é a interpretação do sonho? Interpretou o sonho. Eu fico pensando nisso por quê? Porque às vezes as pessoas me pedem para interpretar o sonho. A gente interpreta o sonho. Eu nunca tinha tentado para isso. A gente fala, o teu sonho quer dizer isso. José também interpretou o sonho. Mas, amados, ele tinha mais do que a interpretação do sonho. Ele tinha mais do que isso. Ele sabia o que fazer. Ele tinha nele sabedoria para saber o que fazer com os acontecimentos que viriam. Porque só saber o que vai acontecer não quer dizer nada. Tem gente aí procurando um pai de santo, um espírita, uma cartomante, um jogador de búzio, um adivinho, para saber o que vai acontecer aí na frente. Tem crente que vive atrás de profecia. Parece macumbeiro. Vai atrás do profeta lá para saber. Aí é uma fábrica de esqui, né? Eis que falo contigo, eis que falo contigo, eis que falo contigo. Eis minha serva, eis isso aqui, eis aquilo ali. E se apruma varão e não sei o que varoa, não muda nada. Não tem nenhum efeito na vida de ninguém. Eu quando olho essas coisas fico pensando que era na macumba era a mesma coisa. Eu chegava lá, o cara jogava o buzo lá e falava, quem é a loura? E a morena? Eu, oxe. Adivinho, meu. Adivinhação, porque os espíritos adivinham o que vai acontecer. Mas eles não sabem o que fazer com o que vai acontecer. Entende isso? Tem um monte de gente que procura querer saber o que vai acontecer. Mas isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. José interpretou o sonho. E ele podia ter falado para Faraó, teu sonho, o sonho diz assim, vai ter 7 anos de colheita boa, 7 anos só de fome, que vai consumir tudo que tiver na terra. E o Faraó podia falar, entendi o sonho. Ele, obrigado, vou voltar para a cadeia. Vou para lá. Mas não. O texto de Tiago, ele é muito explicativo nessa hora. Vou ler de novo para você. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não espere sem sabedoria encontrar alguma coisa do Senhor. Não espere sem perseverança alcançar alguma coisa do Senhor. Não crie as suas expectativas para que você mesmo se frustre com Deus, porque essa é uma outra coisa. José, ele não tinha expectativa nenhuma. Quando o pai dele falou,
interpretou o sonho dele, que toda a família, os grandes, iriam se curvar diante dele, ele não criou essa expectativa no coração dele. Porque se ele criasse essa expectativa, ele estaria decepcionado. Concorda comigo? Porque o que nos decepciona não é o Senhor, são as nossas expectativas. É isso que decepciona a gente. Porque nós criamos expectativa dentro de nós e nós queremos que Deus cumpra com ela. Como se Ele fosse o nosso servo. Mas Ele não é. Ele não faz na nossa hora, não faz por nossa causa, não faz porque Ele tem que provar nada para ninguém para dizer que Ele é Deus. Ele é Deus e Zé Fini, se Ele fizer, Ele faz na hora dele, e faz do jeito que Ele quiser, e doa quem doer. Entende o que eu falo? Então José, ele não teve dentro dele nenhuma expectativa, porque senão ele estaria amargurado. Ele estaria reclamando da vida. Ele não seria nem um bom servo, também não seria um bom escravo. Ele não seria nada disso. Ele iria também interpretar o sonho do rei e ia dar tchau para ele. Ó, já fiz minha vontade, já falei o que era e estou voltando para a minha cela. Era assim, ele foi chamado só para interpretar o sonho. Ele deu a interpretação do sonho. Não é assim? Quantos de nós, quando ouvimos falar, principalmente aqueles que estão aí com mimimi com Deus, porque tem um monte de crente com mimimi, ou geração Nutella, ou geração fraca, ou geração sem raiz, ou geração que não se preocupa em profundidade com Deus. É bom cantar, que tem água que dá no joelho, no artelho, no joelho, no lombo. Existe água mais profunda, eu sei, mas quem é que quer água mais profunda? Tem gente que nem no artelho quer, gente. Essa é a verdade. No artelho dá trabalho. Para ter no artelho tem que fazer o quê? Tem que ser santo, tem que fazer... Deus é soberano, amado. Se Deus quiser, Ele faz alguma coisa na minha vida. Ele é que sabe. Se acontecer, aconteceu. Eu não sei de nada e assim vai a vida. Não tem garra, não tem profundidade. Não quer de fato alguma coisa com Deus. Não quer de fato conhecê-lo. Cantar é bom, né? Eu quero conhecer Jesus. É maravilhoso cantar, mas tu quer mesmo? Hein? Vou te falar como é que conhece. Filipenses 3, Paulo fala assim: eu fui hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo da lei, perseguidor da igreja, fui criado aos pés de Gamaliel, mas tudo que eu tinha, eu reputei por perda, para ser achado nele, para conhecê-lo, e para conhecer as virtudes do seu sofrimento, para ser participante com ele da sua morte, para ver se eu alcanço a ressurreição dos mortos. E aí ele fala uma coisa que do coração treme, ele fala assim: irmãos, eu não digo que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Tu vê um apóstolo, Paulo, falando isso, dá uma confrontação em nós, né? Confronta legal. Eu não digo já ter alcançado, nem que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor, para o qual eu perdi todas as coisas. É muito diferente de cantar: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Assim é poético. Assim é bonito. Faz cosquinha no ego, mas quer mesmo. Buscar-me-ei e achar-me-eis, quando me buscares de todo o coração. Amém? Então José, ele não tinha essa expectativa. Ele estava simplesmente servindo ao seu Senhor. E ele não tinha só a interpretação do sonho. Porque ele passou por toda a provação.
E porque ele foi perseverante, ele alcançou de Deus o quê? Sabedoria. E aí ele olha para o rei e fala assim, diferente da gente, nos mimimi, quando alguém chega para a gente e pergunta alguma coisa de Jesus. É assim. E sai, não quer nem se envolver com o problema. Tem vergonha de falar. Dá trabalho fazer isso. Discipular dá trabalho, pregar o evangelho dá trabalho, ser exemplo para os outros dá trabalho, tudo isso dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Mas José queria. José olha para o rei e fala assim, eu quero te dar um conselho. Escolhe um homem que seja sábio e fiel. Constrói grandes celeiros. Junta 20% de tudo que se produzir nesses 7 anos, nesses celeiros. Isso aí é a administração financeira, educação financeira, que todos nós deveríamos ter. Junta nos celeiros, que quando chegar os 7 anos da vaca magra, vai faltar comida no mundo e todo mundo vai convergir para cá. E aí você vai ter não só para suprir o teu reino, como você vai ter para vender para os outros. Você vai aumentar o teu reino em riqueza. E está ele lá, lembra como? Quem lembra como? Quem não dormiu aí lembra? Irmão Metralha, listradinho, no 7-1, chapeuzinho na cabeça. E aí o rei olha para ele e fala assim, quem seria alguém tão sábio como tu? Que tem o Espírito de Deus. O rei, ele reconheceu que o Espírito de Deus habitava em José. Ele reconheceu que aquela sabedoria não era uma sabedoria do mundo qualquer, porque no mundo ele não teve respostas. Mas conversando com esse presidiário ele teve. Ele só não teve resposta, ele teve estratégia. Já parou para pensar nisso? E aí o cara tira o anel do dedo de sinete, que fala que é o anel de autoridade, e fala assim, olha, eu sou o faraó, eu sou o rei. A não ser sentar no meu trono, porque no meu trono só eu sento. Ninguém vai fazer nada no Egito, nem levantar um pé, nem uma mão, sem o teu consentimento. Isso é muito fantástico. Isso é muito fantástico. Acho que é por isso que Salomão falou assim, o Senhor é aquele que tira... Não sei se foi Salomão ou Davi agora, me confundi. Que tira o homem do monturo e faz ele se assentar no meio dos príncipes. É Davi que fala, né? É ele que faz isso. O Senhor conhece o coração de cada homem. O Senhor conhece os nossos passos. Ele sabe quem somos. Eu queria te falar que não importa qual processo você está passando. Não importa se você está sendo vendido pelos teus irmãos, se você está sendo caluniado, se você foi preso pela escravidão, do amor a si mesmo, do sexo. Eu não sei qual é a cadeia que te prendeu, eu não sei o que te levou. Eu sei de uma coisa, amado, que o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria para sair de qualquer lugar e os sonhos de Deus se concretizarem na nossa vida. O dia que Deus me chamou e chamou você, Ele sonhou com isso. Talvez você não tenha um sonho na tua vida, mas Deus tem um sonho na vida dele. Deus sonhou contigo. Deus sonhou comigo. Ele sonhou em ter uma grande família, com muitos filhos na imagem de Jesus. Ele sonhou com isso, ele conta com isso, ele vai trabalhar para que isso aconteça. Ele vai trabalhar, ele vai fazer. Se você deixar as suas expectativas de lado e simplesmente olhar só para os processos e falar assim, eu quero ser aprovado, tu acha que o teu Senhor não vai te ver?
Tu acha que o sonho dele não vai se concretizar na tua vida? Tu acha que ele não tem poder para te dar sabedoria e te tirar da onde você está e te destacar? Tu acha que ele não faz isso com ninguém? Ou você olha para o mundo e acha que só quem se destaca são os poderosos, são os Pablos Vittar da vida, porque estão lá fazendo alguma coisa? É verdade. Porque alguém acha que ter sucesso na vida é essas coisas. É estar na mídia, é estar na capa da revista, é ter muitos seguidores no Instagram, é falar de sabedorias para que todo mundo olhe e ache que você é alguma coisa. Amados, o que Deus fala de você? Como Ele te vê? O que Ele pensa a teu respeito? Porque aonde Deus quer te levar, tem que ser nas expectativas dEle. Amém? No dia que toda a família de José se dobrou diante dele, José falou assim, olha, o sonho se concluiu. Deus trouxe fome ao mundo para realizar um sonho. Deus deixou o mundo todo com fome para levar uma família para se curvar diante de José, só para ele falar assim, olha, o sonho, lembra? Lembra do sonho? Se concluiu. Aconteceu. E quer saber de uma coisa? O mal que vocês fizeram contra mim, vocês fizeram mal. Deus transformou em bênção. Ele é o único que pode pegar o mal que fazem contra você e transformar em bênção. Ele é o único que pode pegar no meio desse processo todo e te falar assim, eu estou passando por esse processo contigo porque eu tenho uma coisa melhor lá na frente. E aí a gente fica preso, amado, nos calabouços da vida. Debaixo dos senhores que nos compraram como escravo, a gente fica lá, confortavelmente. Mas Deus tem sonho contigo. E Deus tem pressa contigo. Eu vou te falar por que Deus tem pressa, não é por causa dele. A pressa de Deus é por nossa causa. Deus, ele vive no Kairos, ele é atemporal. Um ano é como 1000 dias, e 1000 dias é como um ano para ele. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É isso aí. Para Deus é assim, para nós. Nossa expectativa de vida é no máximo 120 anos, aqueles que chegam lá. Então, nós precisamos ser diligentes, rápidos? Precisamos. Nós precisamos atender a palavra do Senhor. Nós precisamos passar pelas provações com fé para que produza perseverança. Para que possamos ser perfeitos. Quantos podem dizer amém? Amém? Hoje é um dia de dar um reboot. Eu falei isso ontem no grupo. O pessoal riu comigo. Falei, eu estava falando sobre Gênesis. Aí falei, vou usar uma linguagem de computador para que a gente possa entender. Deus olhou para Noé, quando foi mandar fazer a arca, falou assim, Noé, faz o backup porque eu vou formatar. E Noé teve que fazer o backup para ele poder formatar a máquina. É assim. Eu vou usar essa linguagem também hoje. Jesus, ele é o antivírus de Deus para o nosso programa de vida. Ele é o que entra na nossa vida e tira todos os malés da vida. É malés? Malware. Todos os vírus, cavalo de Troia, ele tira tudo isso da gente. Todo dia é dia de recomeçar. Porque graças a Deus, aprove a Ele salvar o homem pela loucura da pregação do Evangelho. E o Evangelho dele diz que Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele busca os homens arrependidos. Ele fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ninguém entra sem estar arrependido.
Então hoje nós podemos iniciar de novo. Já viu reiniciar a máquina? Às vezes isso dá no telefone também, né? A gente tem que reiniciar. Está travando. Aí vamos reiniciar. Aí tu bota lá. É legal que tu aperta o botão do telefone e aparece assim, desligar ou reiniciar. O reiniciar é sempre a melhor opção. Porque é mais rápido, reinicia e faz tudo ficar funcionando. A gente pode reiniciar a vida hoje. Quem crê nisso? Amém? Nós podemos hoje falar assim, Senhor, hoje eu quero reiniciar esse negócio todo. Eu quero voltar. E se você quiser fazer isso, a gente quer orar. A gente quer orar para quê? Para que possamos conhecer Jesus de fato. E ser achado nele. Amém? Pode ficar de pé? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que tem consciência. Não quero orar por ninguém sem consciência, não. Eu quero orar por você que tem consciência de que você não passou pelos processos. Você ficou grampeado em algum deles aí, no meio dessa aprovação. Mas você acredita, tem fé, que o Senhor, Ele é suficiente para reiniciar a tua vida nele. Ele é suficiente para abrir hoje o teu coração, a tua mente, e te mostrar exatamente a tua linha do tempo, o processo que Ele está fazendo contigo, porque Ele vai concluir o processo. Eu sei que alguns de vocês estão aqui hoje me ouvindo, têm sonhos, tiveram sonhos. Souberam de sonhos, mas olharam para os sonhos e não viram os sonhos realizados. Eu acredito que com a maioria de nós acontece isso. Nós olhamos, já ouvimos falar de um sonho de Deus. Quando olhamos hoje, pensamos assim, é totalmente impossível ele acontecer. Eu quero orar por você, para que você dê um sinal a Deus e fale assim, eu entendi. Eu entendi o que Deus está falando comigo hoje. E eu quero ser aprovado. Eu venho hoje abrir o coração para que a sabedoria de Deus entre em mim. Se você é essa pessoa, eu quero te pedir que você venha aqui na frente. Eu quero animar você a dar um sinal a Deus, falar assim, Senhor, tu está falando comigo. Eu preciso dessa sabedoria. São coisas tão simples. É tão simples as coisas de Deus que nós não conseguimos enxergar a profundidade que elas têm, de tão simples que elas são. Elas são simples, mas são profundas. E nós precisamos atender o Senhor. Nós necessitamos a falar com o Senhor, Senhor, eu preciso disso aí. Eu preciso ser aprovado nesse processo. Eu quero deixar também notificado hoje a você, que você está me ouvindo hoje, você está sendo notificado. As tuas expectativas, elas podem atrapalhar você. Então, eu acredito que a primeira coisa que você deva fazer é tirar as expectativas do teu coração. E falar assim, Pai, eu quero viver para Ti, porque Tu sabe o que é melhor para mim. Tu tem o melhor para mim. Eu conversei essa semana com uma mulher que ela quer ser mãe, ela está com 40 anos. E ela falou para mim que ela tem um sonho de ser mãe. Mas ela fez um transplante ou perdeu um rim. Ela tem um problema de saúde sério na vida dela. Ela toma um remédio que se ela engravidar, ou aborta ou deixa a criança nasce defeituosa. Mas ela querendo orar para que ela engravidasse. Eu falei, filho, eu acho que você precisa ser curada. Não é, filho? Porque quem criou essa expectativa foi você mesmo. Aí falei, calcula o preço. Tu está disposta a pagar o preço de ter um filho defeituoso por conta do teu remédio?
Você está disposta a morrer numa gravidez, porque você talvez morra, que é o que o médico falou, se você engravidar você morre, por conta da tua complicação renal. Tu está disposta a pagar esse preço alto só por causa do teu sonho, da expectativa que você criou no teu coração? Porque o que Deus quer pode não ser o que você queira. Deus tem os planos deles e os propósitos dele. Mas nós nos frustramos pelas nossas expectativas. É isso que frustra o homem. É quando ele coloca expectativa no coração dele que Deus não colocou. O melhor que tem é viver os planos e os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são os maiores, são maiores do que os nossos. Ele fala assim: eu que sei que pensamento eu tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de guerra, de te fazer o bem e não o mal. Mas nós ficamos lutando, que nem criança mal criada, para que ele faça aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. Esse rio que nós cantamos, ele só é legal porque quando a gente nada nele, quem nos leva é a água. Deixa o rio de Deus te conduzir. Deixa o Senhor te levar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Amém? Se entrega na mão do Senhor. Para de lutar para querer fazer que as coisas aconteçam segundo a tua ótica. Espera no Senhor. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Porque nós construímos hoje um trono de louvor nesse lugar. Nós, Senhor, invocamos a Tua presença aqui, nós cremos na Tua palavra que diz que aonde nos reunimos 2 ou 3 em Teu nome, é real a Tua presença, Tu estás aqui. E é diante de Ti que nós entregamos hoje as nossas vidas, os nossos sonhos. É diante de Ti que nós depositamos nesse altar as nossas frustrações. É justamente hoje, nesse lugar, em que nós viemos aqui te falar: Pai, nos dá sabedoria. Porque, Senhor, nós temos sido reprovados nos processos da vida. As provações que têm vindo, Senhor, têm encontrado em nós reprovações. Mas, Senhor, nós não queremos viver assim. Por quê, Senhor? Porque nós não temos tempo para isso. Nós somos homens, Senhor. E tem coisas nas nossas vidas, Senhor, que estão contidas em Ti, que há tempo para acontecerem e necessitam de uma idade para isso. Nós não queremos viver errando e nunca conseguindo alcançar a plenitude prometida por Ti. Então eu quero te pedir hoje, Pai, Tu deixou escrito que Tu dá liberalmente. É de maneira liberal. É sem acepção de pessoas. É sem precisar, Senhor, isso aqui não precisa nem fazer prova, fazer um vestibular, responder um questionário para poder receber. É pedir e receber. Então nós estamos aqui hoje para te pedir, nos dá sabedoria. Nós não queremos só interpretar hoje essa palavra e identificar o que Tu falou conosco. Nós queremos saber o que fazer. Porque Tu tens a maneira certa. Tu tens a Tua vontade estabelecida. É Tu que diz o processo, Senhor, o que fazer e como fazer. Foi assim com José, Senhor. Ele não interpretou só o sonho, ele sabia o que e como fazer. Porque a sabedoria Tua, o Teu Espírito habitava dentro de José. E nós estamos aqui por quê, Senhor? Porque o Teu Espírito habita em nós.
E nós queremos, Senhor, dar ouvidos à tua sabedoria. Enche o nosso coração de sabedoria. Nos torna sábios. Nos torna, Senhor, perseverantes, constantes. Implementa a fé no nosso coração, porque eu estou hoje aqui orando e pedindo com fé. Por quê, Senhor? Porque eu sei que Tu ouves as nossas orações. E eu creio de todo o meu coração que Tu vai fazer um milagre hoje. Na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que atenderam a Tua palavra. E que Te buscaram hoje, Senhor, para receber de Ti, Senhor, sabedoria. Pai, eu quero marcar esse dia, porque esse é um dia que a nossa vida vai ser reiniciada em Ti. Novas oportunidades, novas portas abertas, novas chances, novas privações, mas vamos passar por todas elas, porque o Teu Espírito está em nós. Vamos passar por provações, mas vamos ser aprovados, porque o Teu Espírito vai nos fortalecer. Senhor, a nossa fé vai ser constante e real. E, Senhor, eu vou ouvir cada um dos meus irmãos aqui falar, e o sonho aconteceu. O sonho se concluiu. O que Deus falou, Ele fez. Porque Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, para que não saiba o que está falando. Ele fala e cumpre. Ele é Deus. Ele é o Senhor. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que te toma pela mão agora. É Ele que te conduz agora a tua vida. Eu quero te falar que a partir de agora, você vai sentir, escreve o que eu estou falando, você vai sentir, você vai perceber, você vai ter o discernimento de ver as águas de Deus, o rio de Deus, conduzindo a tua vida. E que nessa percepção você se entregue totalmente a Ele. E fala, Senhor, cumpre a tua vontade em mim. Porque você vai ver os milagres de Deus, os seus benefícios na terra dos viventes. Quantos podem dizer amém? Seja assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus.